Pessoal, uma excelente tarde a todos. Hoje eu vou passar algumas dicas para vocês que querem ter suculentas coloridas. Já vi algumas pessoas falando que não consegue ter a sua suculenta colorida, ou então compra colorida e quando chega em casa com o passar dos dias, a planta começa a mudar de cor e fica estranha. Teve pessoas até que relataram que foram enganadas, que comprou uma suculenta colorida e que na verdade a suculenta não era, né? Depois muda de cor. Só que não é isso que acontece, não é que a pessoa tenha sido enganada. É a forma de cultivo da suculenta que faz com que ela mude de cor. Mas, como eu costumo viajar para ver se eu consigo plantas novas para minha coleção, e sempre eu estou olhando com bastante atenção as plantas que eu vejo, eu tive a oportunidade de presenciar algumas suculentas que foram pintadas com algum tipo de spray, não sei. Eu sei que não era a cor natural da suculenta. Elas eram pintadas. Tinha suculenta de todas as cores, desde roxa, rosa bem forte, um verde que chega era luminoso, parecia neon. Todas suculentas que foram pintadas. Eu não acho legal as suculentas pintadas, não compro. Se bem que eu já pesquisei e esse tipo de tinta que esse pessoal utiliza nas plantas, ela não causa nenhum dano para a planta, né? Mas eu prefiro aquelas que são naturais, como essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Essas são as que eu cultivo aqui em casa e para conseguir esse resultado, eu não utilizei nada além do sol. Simplesmente o sol, que foi a base para mudar a cor de todas essas. Na mesa, separei algumas que estão coloridas e outras que estão ainda em fase de mudança de cor, para que vocês possam ver que realmente é o sol que faz a mudança. Primeiro, como que eu faço para acontecer essa mudança sem que haja prejuízo na planta? Primeiro, vocês vão colocar naquele solzinho mais fraco. Aqui em minha casa, o sol que fica mais fraco é aquele de até umas 9h30, 10 horas da manhã. Depois daí já começa a ficar forte. Quando a gente tem só uma planta ou duas, vocês podem estar tirando ela de um lugar para outro, né? Tá pouco só, vocês colocam em outro. Só que quando são muitas, não tem como a gente ficar removendo todos os dias de um local para outro. Então, o ideal é que vocês encontrem no início, pelo menos uns 15 dias, ela tem que tomar aquele solzinho mais fraco. À medida que o tempo vai passando, vocês vão testando ela em um sol mais forte. Vocês podem colocar em um local onde o sol já vai pegar até o meio-dia. E assim por diante, até que ela fique em um local que pegue o sol do dia inteiro. Essas já tem muito tempo que eu estou em fase de adaptação delas, porque aqui estava chovendo muito e quando começa o sol desaparecer, as cores vão mudando. Vocês podem observar que tem algumas que não tem ainda a cor, como essa, por exemplo. Essa daqui, ela é da mesma dessa, que tá aqui no canto. Ela ainda não coloriu porque estava na sombra e eu não havia iniciado o processo para mudança de cor. As outras já estavam sendo cultivadas no sol. Então, por isso, mesmo chovendo, se não for muitos dias sem sol, elas não perdem a cor. Só se a gente tirar totalmente e colocar na sombra. Aqui no fundo tem uma outra. Aqui, ó, que aqui ela ainda está verde, porque está sendo cultivada na sombra, e eu acho ela bonita verde. Mas eu descobri que quando ela está sendo cultivada no sol, ela também fica interessante. Aqui são duas, todas duas mudam a cor. Essa daqui que é a mesma que eu mostrei ali na taça. Essa taça eu já ensinei a fazer aí no canal. E essa outra daqui também muda de cor. Quando tá no sol, ela mostra essas manchas, perdão, essas manchinhas marrom. E quando tá na sombra é totalmente verde. Fica bem interessante. Eu gostei da coloração que ela ficou. E algumas eu vou cultivar desse jeito, no sol. Aí aqui tem a Fred Ives. Essa eu coloquei, o vaso estava tombando, eu coloquei aqui para que ficasse
melhor para mostrar para vocês. Eu vou fazer o replanto. Tem um vaso de plástico e eu só coloquei aqui, mas ainda falta replantar. A mesma coisa. Ela é daquela corzinha mais clara. Ela é basicamente a cor da paraguaiensis. Mesma coisa. E à medida que vai tomando sol, é que ela vai ficando com essa aparência tão bonita. Aquelas duas do fundo, essa e essa, a do canto é a orelha de elefante. E essa é da mesma família. Porém, a orelha de elefante ela tem um pozinho branco que fica tanto por cima quanto por baixo da folha. Enquanto que essa não, a folha ela é normal, lisinha, sem pó, sem nada. Mas fica na mesma tonalidade, vocês podem observar. Essa é a Black Prince, né? Popularmente conhecida como Príncipe Negro. Vocês podem observar, eu molhei para ficar mais fácil aqui. Vocês vejam. Aqui, pessoal, perfeita. Ela fica verde se a gente colocar na sombra e também fica estiolada. Então, no sol é o ponto perfeito para o cultivo dela. Nesse cantinho tem uma perfeita também, que eu já mostrei, a metálica. A Echeveria metálica, tem algumas pessoas que chamam de Echeveria, mas o importante é a beleza da planta, né? Vocês podem observar que no meio, que é o lugar que ainda tá tomando menos sol, tá verde. E as demais partes já estão roxas. Eu tenho outras que já estão mais fortes, só que a mesa não cabia, então por isso que eu não trouxe. E tenho uma dela que está verde. Então, planta da mesma família não, a mesma planta, na verdade é a mesma, porque aqui é a mesma que essa. Essa sendo cultivada no sol e essa ainda estou em adaptação ao sol. Como eu falei a vocês, a questão da adaptação, aqui ó, essas folhas aqui de baixo são folhas que queimaram no sol. Ela tem esse problema, a metálica, quando toma muito sol, ela fica ferida. Então, vocês evitem já de imediato colocar. Tem algumas que é diferente, até que é mais resistente. Mas ela, de imediato, ela já queima, então tem que ter cuidado. Essas folhas eu vou retirar quando eu for fazer o replante, porque é uma das que também tá no vasinho pequeno e eu deitei aqui, ó. Só para estar mostrando para vocês. E aí, nada de colocar de imediato para não ficar assim. Senão vai ficar toda assim, ó, queimada. Não só essa como as outras. Mas essa é um pouquinho mais exigente. Uma coisa também que deixa a folha feia é a falta de água. Então, nesse processo é fundamental que vocês molhem a planta certinho. Sempre verificando o substrato. Se tiver seco, vocês molhem. Se a folha murchar e o sol bater e for muito forte, também vai ficar folha queimada. No local onde o sol bater firme, aquele lugar vai ficar a mancha. Então, vai ficar uma coisa deselegante. Preste bastante atenção. Molhe sua planta, porque senão vai ficar com a folha vermelha, mas vai ficar com as manchas queimadas. E aí vai ficar feio. Tem pessoas que utilizam um tipo de produto para borrifar nas folhas, que pode acelerar, segundo essas pessoas, podem acelerar, né, o processo. Mas eu não utilizei nada. Eu só utilizei o sol. Então, se eu só utilizei o sol, vocês também utilizando somente isso, vocês vão conseguir. E o sol tem para todo mundo de graça. É uma coisa fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.